Bem, queridos irmãos, hoje eu quero falar sobre um tema que ele é amplo, que ele é vasto, mas o pastor não vai poder se prender. Eu poderia ficar aqui semanas e meses falando sobre cada inimigo da família, mas não dá, né? E o pastor hoje vai falar sobre os inimigos da família, mas eu vou usar apenas uns 3 exemplos para que a gente possa entender um pouquinho, né? São 3 inimigos perigosos para nossas famílias. Eu quero começar lendo com vocês o texto de Mateus capítulo 10, no versículo de número 36, onde Jesus diz assim: os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Palavras de Jesus: os inimigos do homem serão os da própria casa. Vivemos, querida igreja, em um tempo de crise nas famílias, não é verdade? Miqueias capítulo 7, no versículo 6, deixa eu colocar aqui. Miqueias capítulo 7, no versículo 6, diz assim, ó: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Miqueias capítulo 7, versículo 6. Graça e paz, Priscila, Dona Mary. Esta foi uma declaração confirmada pelo próprio Senhor Jesus, constatando a situação das famílias nos últimos dias, lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 6. É grande, eu não vou ler, mas depois os irmãos dão uma olhadinha lá. O próprio Senhor Jesus lá estava confirmando a situação das famílias nos últimos dias, né? Por isso nós precisamos refletir o que tem feito as pessoas se voltarem umas contra as outras, pensando que são inimigas, ao invés de se unirem. Na família tem muito isso, tem muito rompimento, tem muito racha. Crislane, seja bem-vinda. O nosso verdadeiro inimigo, ele é espiritual. E nós não devemos lutar contra os nossos familiares, mas às vezes lutamos contra os nossos familiares, né? Entramos na guerra que eles preparam para nós, porque nós somos da paz, né? Mas muitas das vezes eles se preparam para a guerra e nos chamam para essa guerra, e às vezes a gente entra na guerra, né? Efésios 6,2 diz o quê? Porque a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne. Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo está falando lá das armaduras de Deus, né? Então, nesta manhã eu quero falar com vocês quais são os inimigos da família. Nós vamos refletir a respeito desses valores distorcidos que são os verdadeiros inimigos da família, né? Eu quero começar falando do materialismo. Ele é um inimigo feroz da família. Cris Castro, seja bem-vinda. Mateus capítulo 6, versículo de número 21, diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Não é verdade? Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. A prosperidade, queridos, preste atenção. O pastor ontem orou por prosperidade para a nossa família, né? Mas a prosperidade, ela tem enganado muitas famílias. Há tempos atrás as pessoas se casavam com recursos mínimos para juntos construírem suas vidas, tudo com muito esforço, tudo com muita união, tudo com muito amor, né? Atualmente as pessoas querem ter tudo primeiro para depois casarem, não é verdade? Antigamente os pais ajudavam, as mães, os tios, familiares ajudavam, a pessoa casava e não tinha nada. Mas hoje as pessoas querem primeiro ter para depois casar. Além disso, eles querem ter uma casa bonita, né? Ou muitos bens, que não é sinônimo de ter uma família unida, não, jamais. Às vezes a casa é tão grande que um membro da família quase não vê o outro membro. Eles andam dentro de casa, um entra numa porta, o outro está entrando na outra, o outro está saindo de uma porta, o outro está na outra, e eles não se veem dentro de casa. Então, aqui, os pais não devem pensar que dar tudo o que um filho pedir significa uma boa criação. Depois vocês dão uma olhadinha lá em Mateus capítulo 7, no versículo de número 9, se a gente faz isso, a gente está cometendo um erro, tá? Mateus 7, 9, depois dá uma olhadinha lá. O papel dos pais vai muito além de gerar e sustentar os seus filhos.
A companhia e o ensinamento de valores pautados pelo amor são o que os filhos mais precisam dos seus pais. Muitos pais gastam seu tempo longe dos filhos, trabalhando para lhe dar o melhor e depois perdem seus filhos para o mundo, não é verdade? Isso é o que mais acontece, é o materialismo entrando dentro da nossa casa, porque a gente acha que resolve tudo com material. Quando os valores materiais eles estão em primeiro lugar no seio da nossa família ou dentro das nossas casas, as pessoas se tornam inimigas umas das outras, tá? Porque não há vínculo, não há amor, não há laço. Verônica, seja bem-vinda. Muitos irmãos se tornam inimigos por causa de uma divisão de herança, por causa de uma divisão de bens, por causa da divisão de sociedade. Eles se tornam inimigos uns dos outros. Eu quero te deixar um conselho nesta manhã. Não seja inimigo da sua família por causa de bens materiais, ok? Fica aí essa minha primeira mensagem para vocês aí, meu primeiro alerta, né? Aline Ferreira, seja bem-vinda. Não seja inimigo da sua família por conta de bens materiais. O segundo inimigo da família que eu gostaria de falar nessa manhã é o ativismo. Mateus capítulo 24, no versículo 43, Jesus diz, ó, aqui. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Queridos, o tempo corrido tem consumido a vida de muitas famílias. Você já viu a pessoa, tô com pressa, tem que ir ali rapidinho. Não, tem que resolver um negócio aqui rapidinho. Peraí, um minutinho aqui, peraí. Eu vou ali rapidinho, vou resolver um negócio aqui. Peraí, eu tenho que... O tempo corrido, preste atenção, tem consumido a vida de muitas famílias. As pessoas não têm mais tempo nem para conversar. Ou quando ainda o fazem, elas estão divididas, né? Fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Tá, vai falando aí, vai falando que eu estou te ouvindo. Eita, a sua família é assim? Kátia Cristina Ru, sua família é assim? Isso é o ativismo. Tá? As pessoas não param mais, não olham mais uma para a outra, não conversam mais. Estão sempre fazendo alguma coisa, né? Já viu? A pessoa está dirigindo, está trabalhando, ela está ocupada com outros afazeres. Você quer falar com a pessoa, mas ela não pode te dar uma atenção. A distância entre os lugares tem sido superada pela comunicação através de celulares e internet. Às vezes, você vai concordar comigo, as pessoas caminhavam longas jornadas para poder ir lá na casa da pessoa, tomar um café, bater um papo, conversar. Hoje não, hoje é o celular. Hoje é o celular. A pessoa quer ficar no celular, quer bater papo no celular, pelo celular mais rápido, a pessoa vai ficar no sofá, ela engorda, então está fazendo as coisas dentro de casa. Está falando com a pessoa, mas está dividindo o tempo com a pessoa, né? Mas não supre a necessidade de contato um com o outro, tá? O tempo, ele é invisível, guarda isso no seu coração. O tempo, ele é invisível, mas ele é real. Se não nos cuidarmos, Efésios 5,16, peraí. Efésios 5,16 diz assim, ó, remindo o tempo porque os dias são maus. Queridos, olharemos, se nós não nos cuidarmos, olharemos para trás e veremos as oportunidades perdidas. Precisamos de um posicionamento de dar tempo para cada coisa e não nos deixar ser consumido pelo tempo que envelhece muitos relacionamentos. Vou ligar para fulano que tá doente. Aí pego o telefone para ligar para fulano que está doente, mas tá falando com fulano, mas quer falar com fulano, mas tá ali metendo... É essa atenção que o fulano que está doente merece? É essa atenção que o doente está precisando? Aí pega aqui, já viu aquelas pessoas que pegam o celular, larga aqui, o celular fica olhando para o teto, ou fica olhando para uma parede, e você está falando com a pessoa lá de longe. E a pessoa fala, como que você acha que a pessoa se sente do outro lado? Se você não tem tempo para ligar para a pessoa, não ligue, mas quando você for dedicar um tempo para a pessoa, pega o seu aparelho e dê tempo para aquela pessoa. Dê tempo de qualidade a ela. Ok? Faça isso.
Bom, devemos colocar em primeiro lugar os nossos relacionamentos. E se for necessário, para tudo. Para tudo. Se a pessoa é importante para você, para o que você está fazendo com o teu celular aí. Para e dá atenção para aquela pessoa que você ama. Colossenses 4:5 diz para a gente aproveitar as oportunidades que a vida nos proporciona de estarmos juntos com os nossos familiares. Às vezes, olha só, anote isso aí. Anote isso daí que eu vou falar para você. É muito forte o que eu vou falar para vocês agora. Anota aí. Às vezes os membros da família se tornam inimigos porque não tiveram tempo de se tornarem amigos. Isso é muito forte, irmão. Às vezes os membros da família se tornam inimigos porque não tiveram tempo de se tornarem amigos. Quase não se falam, quase não se veem. O ativismo faz com que gastemos tempo fazendo coisas e não vivendo com pessoas que nós amamos. Jesus ensinou que o pai da família deve cuidar e proteger da sua casa para que não seja roubada. Não foi o que ele falou? Mas considerai, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Não podemos deixar que o nosso tempo seja roubado ou perdido para só depois nós tentarmos recuperar. Então eu quero deixar isso aqui para você. Não deixe que o tempo te faça inimigo da sua família. Anota aí. Não deixe que o tempo te faça inimigo da sua família. Em terceiro lugar, eu quero falar sobre o egoísmo. Marcos capítulo 3, versículo 25. Diz assim, se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida, e o egoísmo ele traz divisão, contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. O ser humano, presta atenção, ele é egoísta por natureza. Mas no último século, o capitalismo tem gerado uma geração que vive em competição para mostrar quem é o melhor. Na família fica ali, eu tenho um carro melhor, eu tenho uma moto melhor, eu tenho a casa melhor, eu tenho a televisão melhor, eu tenho um celular melhor, eu tenho um tablet melhor, eu tenho um computador melhor. Tudo teu é melhor do que o do teu irmão, porque o capitalismo ele faz com que você tenha essa guerra de divisão das coisas, onde você é egoísta. Você às vezes até ganha mais que a pessoa e poderia abençoar e ajudar a pessoa, mas você só quer para você. Então, contudo, nós precisamos cuidar para que isso não aconteça dentro das nossas casas. O que Filipenses capítulo 2, versículo 4 diz? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Quando vivemos em família, nós precisamos saber que não estamos sozinhos e tudo o que nós fazemos deve ser visando o bem de todos, não somente o meu. Uma família unida, ela consegue vencer qualquer dificuldade, mas se ela estiver unida. Contudo, se cada um buscar os seus próprios interesses, a família ela se divide. Ela fica dividida. Os desencontros acontecem porque as pessoas não percebem que estão buscando propósitos diferentes e que impossibilitam a união da família. A separação acontece de fato quando as famílias já estão emocionalmente divididas há algum tempo. Isso mesmo. Para que a família ela viva bem, membros da casa precisam, como diz Neemias, no capítulo 4, versículo de número 4, o seguinte: pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Eu já preguei essa mensagem aí de Neemias 4,14, né? Quando um defende o outro e sabe que não está sozinho, tudo se torna mais fácil. Mas quando as pessoas são egoístas, então elas se tornam inimigas de seus próprios familiares. Escuta o que eu quero te falar. Não deixe que o egoísmo te faça inimigo da sua família. Jesus quer trazer reconciliação para a sua família. Diga assim: Jesus quer trazer reconciliação para a minha família. Queridos, sabemos que a vontade de Deus é que a família viva em paz. Jeremias 29:11
fala sobre isso, mas infelizmente isso não tem acontecido em muitas casas, porque não conhecem os planos de Deus. Preste bem atenção no que eu vou falar para vocês. Se estes valores distorcidos do mundo, como estão entrando em sua casa, minha irmã, vai destruir os seus laços familiares. Chame a Jesus para fazer parte da sua família, para fortalecer o laço entre todos. Porque o que ele fala lá em Malaquias 4:6? Malaquias 4:6. O que ele fala lá? Ele diz assim, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Com Jesus, o nosso melhor amigo, toda amizade que é obra da carne e inimizade que é obra da carne, sai das nossas casas trazendo fruto do Espírito. Nunca permitas, presta atenção, vou encerrar agora, nunca permita que eu falei que o materialismo ele te faça priorizar as coisas mais do que as pessoas. Não perca tempo, segundo, com qualquer coisa que te leve ao ativismo. E você não tenha tempo para viver com a sua família, tornando-se um desconhecido. E terceiro, nem deixe que o egoísmo te iluda pensando que pode ser melhor ou conseguir tudo sozinho. Ei, olha para o seu irmão aí, que está ao seu lado aí, ou se você estiver sozinho, preste atenção no que eu estou te falando. Seja amigo e não inimigo dos seus familiares. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero entrar em Tua presença nesta manhã, porque essa palavra foi poderosa, essa palavra foi muito forte, Senhor, uma palavra que mexe com a estrutura da nossa família, Senhor. Eu não vou permitir, Senhor, que o materialismo ele se torne prioridade na minha vida. Eu não vou permitir que o materialismo esteja em primeiro lugar ao invés das pessoas da minha família, Pai. Eu, Senhor, verdadeiramente me entregarei, Pai, aos meus familiares. Eu peço ao Senhor que me esforce. Eu peço ao Senhor que quebre o vínculo dessa pessoa que é materialista. Que o Senhor corte o laço dessa pessoa com as coisas materiais, abra seus olhos espirituais para que ela possa enxergar, ó Pai, que as coisas materiais não podem tomar o lugar das pessoas, ó Pai. Essa pessoa que é materialista, abre os olhos dela para que ela possa enxergar o verdadeiro valor da vida, que ela possa enxergar os seus familiares, que ela possa amar os seus familiares ao invés de amar as coisas, Pai. Que essa pessoa que tem condição financeira na nossa família possa estar abençoando aquele que não tem condições financeiras, Pai. Que verdadeiramente o materialismo saia da vida dessas pessoas, o apego às coisas materiais, Senhor. Liberta ela, quebra a corrente, ó Pai, mas traz para ela o senso de pertencimento de família. Aproxime ela, Pai, faça com que ela entenda que o maior valor que o ser humano pode ter é a sua família na face da terra, Pai. Então que as nossas famílias deixem o materialismo de lado e possa olhar um para os outros, conviver um com os outros, né? Andar um com os outros, amar uns aos outros, ó Pai. É o desejo do meu coração, Pai. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor trabalhe o meu tempo. Muitas pessoas são como Marta, Pai, que vive o tempo todo trabalhando e não tem tempo para nada. Não tem tempo para conversar. Quando sentam à mesa, é comendo, correndo, sai correndo. Pai, não tem tempo. Vai falando com as pessoas pelo meio do caminho, fazendo as coisas. Senhor, em nome de Jesus, faça com que essa pessoa dê sabedoria a ela, para que ela possa administrar o tempo dela. O ativismo tem roubado a comunhão dos teus filhos. Tem roubado um tempo de qualidade que eles podem passar juntos, ó Pai. Porque o ativismo faz com que essa pessoa, ela sendo uma, ela queira fazer 1000 coisas de uma vez só. E assim as coisas vão se tornando mais importantes do que as pessoas da sua vida. O limpar a casa, o lavar a roupa, o fazer compra, o passear, sabe? Tudo isso tem tomado o lugar
que pertencia aos familiares, que pertencia à família, Pai. Então nos dê sabedoria, Pai. Nos dê entendimento para trabalhar com o tempo que o Senhor nos deu, ó Pai. Pois o ativismo, ele tem destruído muitas pessoas, ó Pai. E eu não quero o ativismo no seio da minha família. Eu quero que as nossas famílias tenham tempo para viver com a sua família, Pai. Ah, Senhor, eu não quero que a gente se torne um desconhecido para os nossos familiares. Tem familiares que nós nem nos lembramos mais dele. Estão tão distantes porque nós estivemos tão ocupados com a nossa vida que não nos lembramos dele. Perdoa-nos, ó Pai, porque o ativismo tem destruído as nossas famílias sem que nós percebamos, porque nós estamos sempre preocupados com as nossas próprias coisas. Então, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, por favor, meu Deus, que o Senhor afaste o ativismo do seio das nossas famílias. Que seja quebrado esse mal, Pai, que tem destruído muitas famílias, né? O filho se envereda nas drogas porque o pai e a mãe não têm tempo para ele, né? Porque compram teus filhos com celular, com tablet, não dá um tempo de qualidade para os seus filhos. Muitos relacionamentos têm sido destruídos porque não tem tempo de qualidade. Amizades têm sido destruídas porque não tem tempo de qualidade. Então, Pai, em nome de Jesus, o ativismo, eu declaro nessa manhã que não faz parte da minha vida. Eu declaro nessa manhã que o ativismo não faz parte de nossas famílias. Ensina essas pessoas, ó Pai, a dar a seu tempo, a dar a cada pessoa e coisas o seu tempo devido, ó Pai. Quando trabalho, quando amar pessoas, amar pessoas. Quando estar com pessoas, é estar com pessoas. Senhor, nos ensina, Pai, a administrar o nosso tempo da melhor maneira, para que a gente não possa deixar de fazer o que temos que fazer, mas também que não possamos deixar de dar atenção a esses familiares. Talvez por causa disso a minha família esteja tão distante, os meus parentes estejam tão distantes. Talvez por causa disso eu tenha perdido os meus familiares. Pai, me ensina, me encoraja a ligar para os meus familiares, a visitar os meus familiares, a abraçar os meus familiares, a ter tempo para conversar com os meus familiares. Senhor, perdoa quando pecamos com eles, porque nós somos a tua referência nesta terra. Então me abençoa, Pai, para que o ativismo não faça mais parte da minha vida. Me ensina, por favor, é o que eu te peço em nome de Jesus, ó Pai. E por último, Pai, eu quero pedir ao Senhor que o egoísmo não faça parte da minha vida, me iludindo, pensando que eu posso ser melhor do que alguém ou que eu posso conseguir tudo sozinho. O egoísmo, ele gera divisão para dentro do meu lar, Pai. Nós conhecemos em nossas famílias tantas pessoas egoístas que querem as coisas só para ela. O egoísta acaba gerando materialismo e por conta do materialismo ele acaba se perdendo contra os seus familiares, porque ele coloca aquilo que é material em primeiro lugar. O egoísmo é um dos maiores males que pode existir no seio da família, porque me torna superior ao meu próximo, Pai, achando que eu sou melhor do que ele, que eu posso tudo e essa pessoa não pode nada. Senhor, se eu tenho esse desejo, arranca ele de mim e lance-o fora. Jamais quero ser egoísta, jamais quero que o egoísmo ele faça parte da minha vida. Se existe esse sentimento, o salmista disse, Senhor, examinai-me. Se existe algum mal em mim, lançai-o fora, Pai. Que o Senhor possa me examinar nessa manhã. Que o Senhor possa olhar para dentro de mim. E se houver algum resquício de egoísmo nas nossas vidas, que o Senhor possa removê-lo. Que o Senhor possa retirá-lo. Porque eu quero dar aos meus familiares aquilo que eu tenho de melhor, ó Pai. E não ser melhor do que eles. Eu quero compartilhar com eles, ó Pai, daquilo que eu tenho de melhor. Senhor, nós somos ensinados pelo nosso pastor a dar, né? Nós somos ensinados que nós somos abençoados para abençoar. Então me ensina, Pai, a não ser egoísta. Me ensina, Pai, a não querer as coisas somente para mim. Me ensina, Pai, a não querer ser melhor do que o meu familiar, ó Pai. É o que eu te peço nesta manhã, ó Pai. Obrigado. Afasta de nós o materialismo. Afasta de nós o ativismo. Afasta de nós o egoísmo. Arranca isso, essas raízes
ruim do seio das nossas famílias e nos dê a tua bênção em nome de Jesus. Amém, Pai? Que nós sejamos uma bênção para os nossos familiares e que esse inimigo, eu declaro nesta manhã, que esse inimigo, fala assim comigo, igreja, eu declaro que estes inimigos, o materialismo, o ativismo e o egoísmo já estão destruídos no seio da minha família em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Dê um glória a Deus, dê um aleluia, amém? Louve ao Senhor, porque eu acredito que aquilo que fazia mal à sua família já está sendo dissipado nessa manhã, já está sendo destruído em nome de Jesus, amém? Deus abençoe vocês. Vamos fazer a nossa confissão de fé, né? Você está preparado aí? Diga comigo assim: cremos que não há impossível para Deus e que a salvação dos meus familiares já foi comprada na cruz do Calvário pelo sangue de Jesus lá derramado. Creio que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo, pois cremos que a nossa arma de oração é poderosa em Deus para destruir as obras do diabo, para desfazer as obras do diabo. Querido, tudo isso que nós falamos aqui é obra do diabo. O materialismo, o ativismo, o egoísmo já estão destruídos nessa manhã em um nome de Jesus no seio das nossas famílias, tá bom? Diga comigo: cremos que o Espírito Santo as convencerá do pecado, da justiça e do juízo de Deus, e elas serão conduzidas ao arrependimento e serão salvas em um nome de Jesus. Diga-se comigo: eu declaro que a minha família será salva em nome de Jesus. Diga comigo: eu creio que não há impossíveis para Deus, porque a minha família foi comprada com precioso sangue do Senhor Jesus. Amém? Em nome de Jesus, eu te abençoo nessa manhã. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Que tudo o que vocês forem fazer no dia de hoje seja bem sucedido, seja um próspero. Que Deus realmente abençoe a sua família em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica e tenha um dia abençoado. Que a paz e a graça e o amor incomensurável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós desde agora e para todo sempre. O povo de Deus diz: amém. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Beijo no coração. Fique com Deus.